E aí galera, tudo bem com vocês? Já é o nosso 8º vídeo da Semana Literária rumo ao Enem. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o simbolismo. O simbolismo ele tem alguns resquícios do parnasianismo, porque vieram os dois juntinhos ali no século XIX, no finalzinho. E ele tem algumas diferenças e algumas questões iguais ali com o parnasianismo, tá? A gente vai ver agora o principal, as diferenças. O simbolismo ele é mais elevado, né? Mais essência. O parnasianismo não, ele foca mais no como é escrito. O simbolismo não, ele foca no que é escrito, tá? Então vamos lá. Características. Estética que tem origem na França. Desencanto com o mundo real. O mundo real era imperfeito. Então, já que ele tinha esse desencanto com o imperfeito do mundo real, ele buscava a realidade perfeita, que era o mundo das ideias. Olha só a elevação que eu tô falando, tá vendo? E desencanto e desilusão são duas palavras que descrevem perfeitamente o simbolismo, tá? Até porque outro nome para o simbolismo é decadentismo, ó, decadência, tá vendo? Então aqui, ó, e como que representa o ideal? Vamos lá. Através de símbolos e maiúsculas alegorizantes. Nossa, mas o que é uma maiúscula alegorizante? Vamos lá. São palavras escritas com inicial e maiúscula que estimula também os sentidos humanos a partir da sinestesia. E o que é a sinestesia? São misturas de sentidos, né? O olfato, a audição, a visão, o paladar, o tato, todos eles juntos ali influenciam nas ações ou na interpretação. Então é também a partir da sinestesia, ou seja, as palavras com maiúsculas alegorizantes e as sensações são símbolos capazes de levar o leitor a ter contato com o plano das essências. Olha só. Então vamos lá. Uso recorrente da sensorialismo e sinestesia. A expressão sugere a imprecisão e algo não concreto, algo abstrato. O mundo objetivo, científico, era sem respostas, então gerava uma desilusão. Agora aqui, ó, misticismo e religiosidade. Era algo superior à realidade. Eles acreditavam que existia algo além da nossa realidade, né? Como aqui, ó, mundo das ideias, ó, mundo das ideias de Platão, lembra? Então, eles acreditavam na essência, que existia algo superior, algo místico por trás, que comandava tudo. Olha que bonito. Desejo de alienar-se, evadir-se, Torre de Marfim. Como assim, Torre de Marfim? O que é isso, Nefilibatos? O que é isso? Vamos ver, ó. Nefilibatos são pessoas que vivem nas nuvens, cujo espírito vagueia num mundo ideal. Então eles acreditavam nos Nefilibatos, eles acreditavam na Torre de Marfim. E Nefilibatos vem do greco-romano Néfele, que é a nuvem mágica, a qual Júpiter deu a forma da deusa Juno para enganar e punir Xião. Olha só. A busca do eu profundo, do inconsciente, lembra? Teoria de Freud. Quem tá afim de psicologia aí vai pegar, né? Então, a teoria do consciente, subconsciente e inconsciente. Como assim? O inconsciente é tudo que a gente sabe aqui, né? Se eu tô falando isso pra vocês é porque vocês têm consciência do que tá acontecendo. O subconsciente, tudo aquilo que precisa ser estimulado pra ser levado ao consciente. Por exemplo, eu tô andando na rua, vem um cheiro muito bom, eu falo assim, nossa, parece o bolo que minha avó fazia há muito tempo atrás. Olha lá, ó, precisou de um estímulo para lembrar daquele bolo. E o inconsciente é tudo aquilo que não pode chegar à luz, né? Não pode, seja pensamentos, seja traumas, seja desejos, tudo aquilo que não pode ser levado ao consciente. Ele fica guardado no inconsciente. Teoria freudiana, tá? Vamos lá. Imagens oníricas, vagas, inexatas, incompreensíveis. A valorização da musicalidade, que é uma questão também de elevação, tá? E a supervalorização do conteúdo, mais herança parnasiana da forma, né? Mas nossa, como assim? Como que a gente difere ali do parnasiano? Simples, no simbolismo também tem o hermetismo. O que é o hermetismo? É o estudo e prática da filosofia oculta e da magia, misturada com a astrologia, a alquimia, lembra? Astrologia para ver os astros, signos, lembra? Alquimia também, a química, né? Associados a escritos atribuídos a Hermes Trismegistus, ou, né? Também pode falar Hermes 3 vezes grande, que é uma deidade sincrética, que combina aspectos do deus grego Hermes e do deus egípcio Tote. Olha só.
Vocês veem o nível da elevação, da profundidade que são a galerinha do decadentismo, do simbolismo, né? Vamos falar do primeiro nome de peso do simbolismo, Cruz e Souza. Ele também tinha a alcunha de Dante Negro, Cisne Negro. Ele fazia uma dicotomia. O que é uma dicotomia? Vamos retomar. Dicotomia é quando a gente pega um inteiro e divide em dois extremos. E esses dois extremos não podem ser misturados, tá? Eles não podem. Por quê? Porque é um completamente diferente do outro. E a dicotomia que o Cruz e Souza fazia era do corpo e a alma. Portanto, o corpo e a alma jamais podiam se misturar. Olha só. O emparedado, o que é isso? Ele faz da prosa sua libertação ao racismo, o sentimento do oprimido na voz ousada do poeta negro. Obsessão pela cor branca. Por quê? Porque ele sofreu muito preconceito por ser negro. Então, ele achava bonito, ele tinha uma obsessão pela cor branca. Tanto que a gente vai ver nas obras dele que ele fala da cor branca sempre no sentido de elogio. Intensa musicalidade. A literação, a sonância, a rima, e a gente vai ver melhor isso mais pra frente nas obras dele. Espiritualidade. A questão do sofrido, né, do quanto ele sofreu, o sentimento, a dor dele de ter sofrido tudo aquilo, e a condição humana, filosófica, humana, orgânica, fisiológica, irracional, surreal. Ele vai retratar ali dos problemas da sociedade, né? Então vamos lá, vamos pro primeiro exemplo, Violões que Choram. Ali, ó, já dá pra ver que eu marquei ali a musicalidade, né? A sonância e a aliteração. O que é a aliteração? É quando o som mostra ali a consoante pra gente, tá? Ó, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. E repara que esse né, que é a aliteração dele, a musicalidade ali, repara que ela tem um som de pessoas falando baixo, né, ó, pessoas murmurando, cochichando, ó, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Um som de velório, talvez, né, porque no velório as pessoas falam baixo, lembrando que a dor, a perda dele, olha só. Agora aqui, ó, aplangentes, violões dormentes mornos. Tá vendo a musicalidade na assonância? O que é a assonância? É a musicalidade na questão da vogal. Agora aqui, ó, litania dos pobres. Vamos lá. Os miseráveis, os rotos, são as flores dos esgotos. São espectros implacáveis, os rotos, os miseráveis. São prantos negros de furnas, caladas, mudas, soturnas. São os grandes visionários dos abismos tumultuários, as sombras das sombras mortas, cegos a tatear nas portas, procurando o céu, aflitos e varando o céu de gritos, faróis à noite apagados por ventos desesperados, inúteis, cansados braços pedindo amor aos espaços, mãos inquietas estendidas ao vão deserto das vidas. Olha só, o que ele quer dizer com isso? Tem engajamento, a situação social, a condição humana que eu havia falado aqui no último tópico. Agora aqui, antífona, ó, repara que esse primeiro verso já tem o que a gente quer, o que eu quero mostrar pra vocês, né? Ó, formas alvas, brancas, formas claras, tá vendo? A obsessão pela cor branca. Ó, dos luares, né? O luar não tem uma cor branca. De neve, neblina, ó, cristalina, tá vendo? Como ele vai falando da cor branca. Agora vamos lá, o segundo nome de peso, Afonso de Guimarães, e esse é o meu favorito, hein? Bora lá. Ele recebeu a alcunha de Solitário de Mariana, porque ele trabalhou em Mariana e ganhou também a tal alcunha devido ao estado de isolamento a qual se submeteu quando viveu lá. Então. E aí, as obras dele são todas baseadas no fato da morte de sua noiva. Foi uma grande perda para ele a morte. Então repara que as características dos escritores, né, dos poetas do simbolismo, era mostrar a perda deles, né, devido a algo, algum fator, a perda de alguém, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que desiludiu, deixou eles tristes, né, bem magoados mesmo, bem desencantados com a situação. Então aqui, ó, religiosidade. Imagens religiosas como torre e catedral, dor, né, a perda exacerbada pela morte da sua noiva,
A paisagem, o inefável. O que é o inefável? É aquilo que não pode ser tido, não pode ser rotulado. Aquilo que não existem palavras para explicar o que é. Olha só, é uma simbologia. Olha como é bonito o simbolismo. Tá entendendo a elevação que eu falei para vocês no começo, que é mais elevado? Agora aqui, ó, imagens noturnas. Abordagem das virgens mortas, né, como no caso da mulher dele, e a mulher sendo sempre vista como uma virgem santa. Ele tem um grande apreço pela cor roxa e ele tem temas relacionados ao amor e à morte. Então todos esses fatores são devido ao segundo tópico lá, ó, a morte de sua noiva, tá bom? Vamos lá, vamos ver algumas obras dele. Hão de chorar por ela os cinamomos. Aqui agora, hão de chorar por ela os cinamomos, né? Tá vendo que tá até em sublinhado ali, né? Lembrando-se daquela que o escolhia. Tá vendo que ele se refere a alguma mulher? Tá vendo? Ó, por ela, daquela. Aí, aqui ó, as estrelas dirão: ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. Olha lá. Então, ele fala da noiva, obviamente, já percebemos isso, né? A perda comparada a uma estrela, né? Dele e da família também. O universo sente a perda da menina. Olha só, tá vendo? Agora aqui a catedral. Lá embaixo, ó. E o sino clama em lúgubres responsos. Pobre Afonsos. Tá vendo? Religiosidade também, musicalidade. E o que significa o sino chorar? A pena. Né? Para o sino chorar é uma pena enorme, tá vendo? Pro universo sentir a perda foi algo grande. Pro até o sino chorar, tá vendo, gente? Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram. O que é ruflar? Bater, né? Ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. E que ele está falando aqui? Ele pode falar também a lua tocando o mar, caindo, né? O reflexo. Ou pode ser um eufemismo, né? Que dá para ver, né? Que é uma característica dele. Do que? Da morte, né? Alguém ali morreu, ó, tá vendo? Alguém morreu afogado. Ele relembra mais uma vez a perda de alguém. Então essas são as características dos dois. O que moveu ali o Afonso? A morte da noiva. Então a maioria das poesias dele vai falar de perda, vai falar de morte, vai falar da dor, né? O universo triste, o sino chorar, quer dizer, uma perda imensa para ele. E o que vão falar as do Cruz de Souza? Da dicotomia do corpo e alma, a obsessão pela cor branca, musicalidade, sofrimento, a questão também do preconceito que ele sofreu, que a gente vai ver mais pra frente numa pergunta, tá? E a condição humana, né? Que nem essa daqui, ó. Litania dos pobres, tá? Agora vamos pra questãozinha aqui, ó. Vida obscura. Acho que, né? Presta atenção que através do título a gente já percebe. Ó. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres. O mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sofrimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou do mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que a cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Olha, foi profundo mesmo, né? A última palavra terminou com profundo para já mostrar, para já resumir o quanto a obra foi profunda aqui, né? Cruz de Souza. Como, ou melhor, com a obra densa e expressiva, com certeza, né? No simbolismo brasileiro, Cruz de Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz em... Vamos lá. O sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. É essa, né, gente? Já pegamos a logo de cara. Por quê? Porque ele aborda o sofrimento e a discriminação da sua condição humana, por ser negro e ter sofrido preconceito, visto que se vivia em um momento de pós-abolição. Então é um tom, nessa poesia aí tem um tom de denúncia social. E a gente repara isso, gente, através do título que eu havia comentado, né? Quem reparou no título já entendeu tudo. Vida obscura. Lembra que ele retrata o claro como um elogio?
Então aqui, ó, o mundo para ti foi negro e duro, olha só, e o teu suspiro, ó, aqui, ó, mas eu que sempre te segui os passos, né, é ele quem escreve ali, então ele se conheceu, sei que a cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro como foi profundo, ou seja, o quanto ele sofreu, olha só, então a pegada do simbolismo é essa, é uma coisa mais profunda, mais essência, né? Ele se conecta com o eu interior dele, ele tenta se conectar com o inconsciente dele, ele tenta se conectar com o mais profundo dele. Então é a B, por que não pode ser? Vamos ver, tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social, não. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes, também não. Frustração amorosa, não, gente. Vocação religiosa, também não, é a discriminação, tá? Então esse foi o simbolismo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam e compartilhem. Lembrando que o simbolismo se difere do parnasianismo pelo fato de que o parnasianismo se dedica à obra, à forma. Lembra? Culto à forma? O simbolismo se dedica à essência, ao mundo das ideias, ao eu interior de cada escritor, de cada poeta. Ah, Ariel, mas o simbolismo pode ser comparado com o mal do século do romantismo? Não. Por quê? Porque o mal do século é depressão, é a melancolia. O simbolismo não. O simbolismo, ele fala do desencanto e da desilusão. Tanto que o outro nome para o simbolismo é decadentismo, tá bom? Então deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. E hashtag rumo ao Enem.